E hoje eu vou te mostrar como consertar o fundo de uma calça jeans de uma forma simples e fácil. Se sua calça está rasgada, não se preocupe. Eu vou te ensinar uma técnica simples usando um retalho de tecido jeans. No vídeo, eu uso um tecido mais escuro para que você possa ver melhor o processo de costura. Mas você deve usar um tecido o mais próximo possível da cor da sua calça. Olá, eu sou a Rodiane Brito e bem-vindo ao meu ateliê de costura. Vamos começar? E aqui eu tenho o meu jeans com rasgo no fundo. Aqui ele já foi reformado, mas não ficou muito bom. Então eu vou fazer uma costura mais reforçada nesse fundo aqui. Então, primeiramente, eu vou marcar com essa caneta. É a caneta que apaga, né? A caneta invisível. E eu vou marcar aqui onde eu quero cortar esse fundo e quero fazer um novo fundo para ele. Então, você posiciona e faz esse recorte na onde o fundo ele tá rasgado, tá danificado ou tá puído. Aqui eu vou usar um papel craft para tirar esse gabarito na calça. Então posiciono ele por dentro da calça, na onde eu fiz a primeira marcação ali, a gente vai posicionar. Vai usar ou um furador de papel para marcar esse tecido ou uma carretilha também serve, porque a gente precisa ter o gabarito da onde vamos fazer essa costura. Aqui eu usei a carretilha mesmo, mas você pode usar o furador de papel também, que serve. E aí vai fazendo onde a gente fez a marcação, primeira com lápis, e ao redor onde as costuras da calça está. Então vai fazendo a marcação dele toda, como se fosse um gabarito mesmo, numa calça, porque aí a gente vai ter a medida exata da onde vai ter que recolocar esse novo tecido. Então aqui a gente tem o nosso gabarito feito e agora com a caneta eu vou remarcar ele todo e vou fazer esse gabarito aqui com um corte. Mas antes disso eu preciso fazer a margem de costura de 1 centímetro para fazer e reposicionar a nossa costura aqui. Então usa 1 centímetro para cada lado e agora vamos cortar o gabarito com a tesoura para que ele fique bem certinho e tudo no lugar. E tá feito aqui o nosso gabarito. Aí você observa que ele já fica no formato onde vai ter que reposicionar esse retalho de tecido e onde vai fazer a nova costura dele. Então é importante ter a margem de costura e aqui a gente coloca ele com a posição que vai ficar na nossa calça também. É importante para não colocar de forma errada esse gabarito também no lugar. Agora com o retalho de tecido, aqui o meu retalho é mais escuro, mas você de preferência pega um retalho na mesma cor da sua calça ou o mais próximo possível para ele ficar mais discreto. Aí a gente vai posicionando o nosso gabarito e vai riscando ele todo no nosso jeans. Então lembrando que a gente vai espelhar esse tecido. Então precisa ter a parte de cima do tecido e a parte do outro lado também, né? A parte de baixo. E aí sim a gente vai ter 2 tecidos para fazer da calça. Aí cortamos aqui e tá feito o nosso retalho. Agora a gente vai pegar aqui a calça e vai descosturar esse fundo todo dela. É importante com muita calma para não cortar nada. E aqui eu já consegui abrir as pernas, o fundo que tá desgastado. E a gente vai medir uma margem de costura de 1 centímetro para poder fazer essa costura e ela ficar de uma forma exata. Então 1 centímetro de margem e vamos pegar a tesoura agora e cortar naquela nossa margem de 1 centímetro. Então vamos recortando aqui o pedaço que
não serve mais ou que está rasgado. E aqui a gente espelha o nosso recorte para o outro lado. Assim fica mais fácil e os dois lados eles ficam uniformes, ficam de uma forma igual um do outro. Então por isso que é importante posicionar ele bem certinho e fazer o mesmo recorte que a gente fez do outro lado, a mesma marcação, para que aí não tem problema nenhum em recortar do outro lado também e ele vai ficar igual. Então aqui eu uso a caneta só para marcar esse lado e aí vai ficar mais fácil também para eu cortar esse tecido. Então aqui eu uso a tesoura aqui para cortar o outro lado também da nossa peça. E tá pronto os dois lados. Agora a gente tirou e vamos fazer uma costura de zigue-zague ao redor todo de onde a gente cortou, para ele não ficar desfiando também o nosso tecido e ficar mais reforçado. Então é importante fazer esse zigue-zague ao redor todo dele. E aqui a gente finalizou a nossa costura e é assim que fica o zigue-zague na pontinha. Agora, usando o nosso retalho de tecido, a gente vai posicionar aqui na bordinha dele, juntando a nossa margem de 1 centímetro para fazer uma costura aqui. Então a gente vai posicionando onde o nosso tecido tem que ficar, onde ele vai começar e onde vai acabar. É importante posicionar tudo certinho. Aqui a gente já colocou os alfinetes e agora vamos passar uma costura na lateral. Aí aqui na máquina já a gente vai posicionar e vai fazer uma costura reta na nossa borda toda do nosso novo fundo sendo construído aí. E agora vamos finalizar aqui a nossa primeira costura e fazemos também a nossa outra costura do outro lado da nossa peça. E agora a gente faz uma costura de pesponto nesse fundo que a gente costurou para reforçar essa costura e ela ficar no lugar e mais forte ainda. Então por isso que é importante essa costura de reforço. E aqui nós temos o nosso pesponto feito no fundinho, na parte que a gente costurou. Agora vamos fazer do outro lado também. E agora os dois lados já foram feitos, agora a gente vai passar uma costura no meio da nossa calça. Então a gente posiciona aqui, deixa a calça bem posicionada para não errar em nada onde precisa costurar, e aí a gente faz essa costura reta no fundo da nossa calça. Aí vamos para a máquina aqui e já costuramos a nossa costura reta no fundo. E agora a gente precisa fazer uma costura também aqui no fundo da calça, uma costura de reforço novamente. Se você preferir, pode colocar agora a linha de pesponto e passar uma costura de pesponto para fazer uma costura mais reforçada nesse lugar. Então também é importante deixar essa costura para que a nossa peça dure bastante tempo. Então por isso que todos esses acabamentos eles são importantes para a nossa peça ficar bem feita. Aí aqui a gente já passou a costura reta e agora vamos unir entre a perna. Então vamos unir a parte da frente da nossa peça com a parte de trás e fazer uma costura reta entre as pernas. Ah, eu queria te contar sobre um e-book que eu escrevi. Se você sempre ficar na dúvida na hora de calcular a quantidade de tecido para costurar suas roupas, eu tenho uma solução perfeita para você. Eu quero que você conheça o meu e-book Na Medida da Costura. É um guia definitivo de quantidade de tecido.
Com ele tem dicas práticas e fáceis de seguir, para você acertar na medida toda vez que for comprar um novo tecido e nunca mais errar, nem sobrar nem faltar. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo. E aqui a gente está costurando a nossa costura reta, e para finalizar essa costura vamos passar uma costura de zigue-zague agora entre a nossa perna, para a nossa costura ficar bem reforçada. Então aqui finalizando o nosso zigue-zague, agora vamos desvirar essa calça inteira para a gente ver como ficou finalizado o nosso fundo. Então aqui, se fosse um tecido na mesma cor do tecido, ele ficaria bem discreto, não daria nem para ver. Agora a gente tem uma calça nova e um fundo discreto bem feito. E se você gostou desse tutorial, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, tá? Esses vídeos são outros vídeos do meu canal que você pode querer assistir a seguir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?